Olá, seja muito bem-vindo a essa disciplina de Geometria Descritiva Aplicada à Arquitetura 2. Eu sou a professora Débora Kirneve, responsável pela disciplina. Eu sou licenciada em Matemática e em Letras, mestre em doutorando em Ensino de Ciência e Educação Matemática e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Nós vamos estudar hoje a respeito das perspectivas cônicas e nós vamos entender qual a diferença da posição do observador e como que isso implica nas perspectivas com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga. Então, para iniciar a nossa discussão, nós vamos trabalhar com esses conceitos e nós já vamos verificar uma imagem. E nós temos que pensar de que ponto de vista esse observador está olhando. Ele está numa posição na qual ele não está paralelo ao objeto observado, que nesse caso é o edifício. Então, qual que é a referência que nós temos? Nós temos aqui uma aresta que ela está voltada para esse observador, e a partir dessa aresta nós vemos uma convergência das linhas para a direita e uma outra convergência para a esquerda. Eu destaquei algumas dessas linhas, mas existem várias outras. Então, isso daí é uma característica de uma perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. Nós vamos para a prancheta e nós vamos analisar as posições do observador no espaço. E vamos fazer alguns esboços para essa compreensão. Eu tenho aqui um exemplo de um pavimento de planta baixa. E nós vamos utilizar um esquadro para a gente compreender como que o observador se situa no espaço. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente, então aqui eu tenho vários ambientes, tenho quarto, tenho quartos, tenho a cozinha, sala de estar, sala de jantar, então tem vários ambientes nesse espaço. E nós podemos pensar que esse observador, então vamos considerar aqui o esquadro, e nós podemos pensar aqui que seria como se fosse o centro de visão. Então, se eu pegar essa ponta do esquadro e pensar que é o centro de visão do observador, se eu coloco isso num ambiente, então vamos observar aqui. Se eu coloco ele dessa forma, paralelo, aqui eu estou com o centro de visão, ele está paralelo à parede. Então, como que eu vou enxergar isso? Eu vou enxergar em perspectiva cônica com um ponto de fuga. Ele está observando esse ambiente. Então, eu posso distanciar. Então, tem a distância desse observador em relação a esse plano também, que vai ser o plano do quadro, se a gente considerar. E nós vamos ter aqui uma distância, um afastamento desse observador para a posição que nós estamos considerando aqui o espaço para ser desenhado. Agora, se nós mudarmos o olhar, a direção de olhar e a postura desse observador, então vamos voltar agora para outro lado. Então vamos considerar aqui que é o centro de visão novamente. O que vai acontecer nesse espaço? Agora eu estou direcionando para a quina da parede, para o encontro das duas paredes, as duas laterais. Então, a forma de visualizar esse espaço modifica. Então, quando eu tenho uma aresta voltada para o observador, significa que nós estamos tendo, então, uma convergência aqui com 2 pontos de fuga, um à direita e outro à esquerda. Então, a posição desse observador em relação ao ambiente é que nos dá a característica com 1 ou com 2 pontos de fuga. E daí você deve estar se perguntando. Mas tenho 3 pontos de fuga. O 3 pontos de fuga é uma distorção que acontece na vertical. Então, quando o observador está numa distância muito
horizonte. E nós vamos pensar aqui em algumas posições específicas. Então, se eu considerar aqui um objeto e eu quero representar a posição do observador paralelo. Então, se eu considerar um objeto simples, nós não vamos trabalhar com medição, podemos pensar aqui num cubo simples, num paralelepípedo. Nós vamos só explorar o conceito. Então, se você fizer aí um objeto como um cubo ou um paralelepípedo, e você vai ter então uma face voltada para esse observador. A profundidade é que vai deslocar-se para o ponto de fuga. Então, essa seria a característica da perspectiva cônica com ponto de fuga. Tem uma face paralela ao observador. Então, eu teria que puxar as linhas de fuga para o nosso ponto de fuga, ou as linhas fugantes, também é outro nome utilizado. Delimitar a profundidade desse objeto e tirar os excessos. Eu vou deixar os excessos só pontilhado porque eu quero trabalhar os conceitos, então nós vamos precisar dessas linhas posteriormente. Então, eu vou só tirar aqui e deixar pontilhado para você entender que essa aqui seria a parte que nós iríamos apagar. Agora, o que muda se nós pensarmos ali na posição do observador? Então, se voltar aqui na planta baixa, o objeto que é enxergado dessa forma, o observador está com o centro de visão, olhando em planta, paralelo a uma parede, por exemplo. Ele está enxergando, se fosse pensar aqui num criado ou num box, ele estaria enxergando aqui e com uma face voltada para o observador. Então, esse é um ponto de fuga. Agora, eu vou pegar a outra situação, com 2 pontos de fuga. Então, vou direcionar para uma aresta. E, quando eu vou representar, então, um objeto com 2 pontos de fuga, a construção já também modifica. Primeiro, eu vou considerar essa aresta principal. Então, eu posso considerar uma aresta principal. E aqui eu vou fuga 1. Eu vou adotar o mesmo ponto de fuga e vou direcionar um segundo ponto de fuga aqui. As minhas linhas de fuga agora vão direcionar a partir dessas arestas. E o objeto a ser observado também está numa posição diferente da primeira perspectiva. Então, eu só fiz o direcionamento, agora eu vou fazer as linhas. Eu vou traçar o traço forte e depois eu apago só para você visualizar, mas não é necessário fazer esses traçados. Depois nós vamos deixar eles pontilhados. E aqui, então, nós teríamos essa aresta principal que está voltada para o meu observador. E com isso, eu vou pegar aqui as dimensões, né, os limites. Eu vou direcionar para um ponto de fuga. Vou procurar a intersecção com o segundo ponto de fuga. E vai ser o meu limite da face superior desse desenho. Então, veja que aqui seria um limite. Eu estou fazendo aqui abaixo da linha do horizonte, mas isso poderia ser sobre a linha do horizonte ou acima da linha do horizonte. Bom, então aqui nós utilizamos um ponto de fuga, aqui nós já utilizamos 2. Eu vou tirar os excessos e deixar só as linhas pontilhadas, só para você identificar que aqui nós utilizamos desta forma. E também existe a possibilidade de trabalhar com 3 pontos de fuga. O terceiro ponto de fuga acontece quando eu estou numa posição oblíqua, mas eu estou muito próximo do objeto. Ou eu posso estar olhando para cima, ou eu estou olhando de cima para baixo, mas existe uma proximidade que acaba distorcendo essas arestas verticais.
Esse terceiro ponto de fuga, muitas vezes, ele não está dentro do plano do quadro e ele acaba, quanto menor a distância que você utilizar para o terceiro ponto de fuga, mais distorcido vai ficar o objeto. Eu vou pôr um terceiro ponto de fuga no nosso limite superior aqui. Ele vai ter que ser alinhado com a aresta que nós vamos representar. Então, eu vou pegar e fazer aqui um objeto e esse terceiro ponto de fuga ele vai ter que ser alinhado com essa aresta. É análogo à construção do dois pontos de fuga. Então, eu vou ter ali uma aresta principal voltada para o observador, só que agora eu estou fazendo acima da linha do horizonte. Eu vou puxar para o ponto de fuga 1 uma linha, ponto de fuga 2. E nós vamos delimitar, então, o limite inferior. Os croquis, então, aqui são esboços. Então, nós fechamos essa parte inferior também e deixamos marcado esses pontos, tá? Então, aqui eu vou cruzar, procurar a intersecção, direcionando para os pontos de fuga. Procurei essa intersecção, então vai ter a vista inferior. Aqui eu tenho já o limite da lateral. Só que o que vai mudar, lembra que com dois pontos de fuga eu falei que aqui as linhas eram paralelas, as arestas verticais elas seriam paralelas. Aqui agora nós vamos direcionar para o ponto de fuga, o terceiro ponto de fuga. O que implica isso? Uma modificação na distância desse observador. Esse observador agora está enxergando muito mais próximo esse objeto. E essa proximidade faz com que, então, aconteça essa distorção. Então, agora eu também vou deixar essa daqui pontilhada, só para você ter, então, os três objetos representados nesse espaço em situações diferentes. Quando você está compondo um cenário, você pode ter objetos que estão numa posição que é paralela ao observador. Você pode ter objetos que é uma posição oblíqua, ou seja, ele vai estar aqui com as duas faces voltadas para o observador e vai ter uma aresta principal que você vai usar como referência. A com três pontos de fuga, ela é usualmente aplicada para ambientes externos. Então, quando você vai fazer uma vista de cima de uma vista aérea, mas que a posição do observador não é paralela, ou quando você está numa edificação, você está muito próximo e olha para cima. Então, essa daqui, para uma composição de ambiente externo, é mais usual. Essas duas aqui, elas podem ser combinadas simultaneamente para ambientes internos e ambientes externos. Você não precisa, num cenário, numa paisagem, se restringir a apenas uma forma de perspectiva. Pode ter a combinação dessas partes. Então, nesta aula em específico, nós vamos dar ênfase à perspectiva cônica com 2 e com 3 pontos de fuga. E nós vamos, então, considerar aí algumas posições que nós temos aí dessas perspectivas e nós vamos ilustrar aqui outras posições semelhantes àquela que nós desenhamos na prancheta. Observe no slide. Eu tenho aqui a situação de ter um objeto sobre a linha do horizonte. Se o meu objeto estiver sobre a linha do horizonte, o que vai acontecer? Eu não vou visualizar a parte superior e nem a parte inferior. Eu vou enxergar apenas as faces laterais desse objeto. Quando esse objeto está deslocado para cima, então acaba aparecendo aqui a vista inferior desse objeto. No ambiente interno, isso acontece normalmente quando você está fazendo um armário suspenso, isso com frequência acontece. Ou então, quando você coloca abaixo da linha do horizonte, o seu campo de visão vai ver a vista superior.
e também as vistas laterais. Outra coisa que você pode observar é que quanto mais próximo do ponto de fuga, então nós temos um ponto de fuga aqui, ponto de fuga 1, e nós temos outro aqui, ponto de fuga 2. Quanto mais próximo do ponto de fuga, mais distorce essas arestas. Então aqui está bastante distorcido. O outro lado, ó, que não está tão próximo, que vai direcionar para o ponto de fuga 2, ele acaba não tendo tanta distorção. Aqui na parte superior, o cubo que está mais centrado, ele está com menor distorção nas laterais, ó. Enquanto os cubos que estão muito próximo do ponto de fuga, eles estão com as partes próximas a esse ponto de fuga distorcida. Isso acontece por causa do cone visual. Então, se você considerar aqui o olhar do observador, então aqui nós temos um cone visual. Os pontos de fuga são o limite desse cone visual. Então, nos extremos, quando nós estamos aqui considerando os pontos de fuga, vai haver uma maior distorção dessa imagem. A imagem, quando ela está mais centrada, ela vai ser mais visível a esse observador. Nós vamos agora analisar uma outra imagem. E aqui nós temos, então, uma fotografia que ilustra redondos e paralelepípedos. Por que esse destaque? Princípio de você fazer a representação com um ponto de fuga, com um ou dois pontos de fuga. Só que daí você vai modelar de acordo com o ambiente. Tem uma ilustração aqui de um croquis, na qual se tem aqui a ilustração de uma esfera e de um cubo. Então, no primeiro momento, você vai delimitar aí as dimensões, tá? A esfera ela tem o diâmetro, né, que seria a altura dessa esfera seria a mesma medida da aresta, então nós delimitamos aqui com o mesmo espaço. E daí, conforme você vai fazendo a composição das arestas, então você vai dando forma ao seu cubo. A esfera, ela acontece com o sombreamento. A esfera, ela surge a partir de um círculo, só que você só vai dar o efeito de esfera nela quando você faz o sombreamento. E quando você trabalha com esse efeito de sombra e luz, você também consegue aplicar isso num cubo e direcionar aqui o olhar, aplicando também a textura no piso para dar o destaque na imagem. Então, assim, muitas vezes o seu cenário vai se compor utilizando esses objetos curvos, e aí você vai ter que ajustar aí, modelando o seu ambiente. E uma outra situação que pode acontecer é você olhar do alto. Então, eu tinha falado que o 3 pontos de fuga, ele pode acontecer se você tiver uma vista aérea. Só que essa vista aérea, as faces não estão paralelas. Então, aqui eu tenho faces que não estão paralelas ao observador, elas estão inclinadas. Quando isso acontece, então as minhas arestas, elas acabam distorcendo. E aí nós teríamos uma situação que vai acontecer o 3 pontos de fuga. Então, essa seria uma exemplificação dessa situação com 3 pontos de fuga. Então, agora nós introduzimos os conceitos das perspectivas cônicas, que são relevantes para os nossos procedimentos de prática, e nós vamos, então, conhecer quais são as atividades que vamos desenvolver. Nós vamos fazer um primeiro procedimento, nós vamos compreender o esboço e o croquis
de perspectivas cônicas com 2 e 3 pontos de fuga. O procedimento para realizar as duas perspectivas é análogo. Você vai sempre partir da aresta principal e a partir dessa aresta principal você vai puxar o terceiro ponto de fuga, quando for o caso das arestas verticais inclinadas, e você consegue aí trabalhar com essas duas formas de perspectiva. Nós temos o roteiro de aula prática que vai orientar nosso trabalho hoje. Algumas dessas propostas estão na unidade 4 e também um complemento da unidade 3. Então, qual que é a primeira parte? Nós vamos ter que selecionar aí uma planta baixa simples de até 50 metros quadrados, com adição ou subtração de volumes, e utilizar essas dimensões para fazer um croquis aplicando um processo de pontos medidores. O que significa isso? Tentar fazer uma proporção desse objeto. Também você vai aplicar as sombras, realizando aí o trabalho aí com texturas e um acabamento no desenho. Depois disso, você pode fazer essa representação, né? Replicar ela, só que com uma distorção para 3 pontos de fuga. Nós vamos fazer a primeira parte com 2 pontos de fuga para ilustrar como que seria essa representação, para você ter um conhecimento a respeito da parte prática da atividade. Nós vamos preparar a nossa prancheta e a seguir nós vamos dar continuidade no procedimento. Então, nós vamos ter que selecionar uma planta baixa e algumas considerações nós temos que adotar. Então, eu peguei um modelo simples, tá? Aqui nós temos uma planta baixa, nós teríamos aqui uma parte com subtração de volumes, né? Que teria, se nós considerarmos o todo aqui, teria uma abertura. Isso é para diferenciar os níveis. Para representar com os processos dos pontos medidores, é uma técnica que nós vamos usar os eixos orientados, as medidas, né, para trabalhar com a proporção do desenho. E nós temos, então, que considerar aqui as dimensões, né, em escala, em proporção, e a inclinação do ponto de visão que esse observador está em relação à aresta principal. Então, aqui nós vamos desenhar com 2 pontos de fuga. Então, a inclinação aqui que esse observador está, à direita é 30 graus e à esquerda é 60 graus. Em geral, essa soma dá 90 graus do campo de visão. E também acontece aqui a distância que ele está desse local, desse principal. Então, está sendo adotado aqui uma referência com 20 metros. Também outra questão relevante é a altura do observador, porque essa não é a altura física, é a altura que nós vamos adotar a distância entre a nossa linha terra e a nossa linha do horizonte. Nós vamos poder fazer isso em escala, tá? Nós vamos utilizar a escala de 1 para 100 e nós vamos trabalhar então com essas unidades aí de referência. Bom, o primeiro passo
Nós vamos fazer alguns pontos auxiliares para um processo construtivo, para a gente delimitar os pontos de fuga e os pontos medidores. Então, eu começo traçando uma linha, que vai ser nossa linha do horizonte. Pode ser um traçado leve, eu vou fazer um traçado mais forte, porque nós vamos ter que visualizar esse processo. E eu vou ter que definir onde está posicionado nessa linha do horizonte essa aresta principal que o meu observador está. Então, esse é o primeiro passo. Uma linha auxiliar, só para direcionar. E o que acontece em algumas situações? Você vai trabalhar com um ambiente externo e você vai fazer em escala, muitas vezes o ponto de fuga pode acabar saindo do seu limite do desenho, ou aí você pode ter o terceiro ponto de fuga fora, aí você tem que ter um espaço mais amplo do que seu papel, né, que você está utilizando para representar o seu desenho. Nós vamos aqui considerar a distância de 20 unidades, vai pegar no nosso limite, não há nenhum problema, porque isso é só uma medição para proporção. Então, vai ficar aqui o limite do nosso desenho. São pontos auxiliares. Nesse ponto auxiliar, no nosso extremo, é onde eu vou medir a inclinação de 30 e 60 graus. Então, eu tenho um esquadro, e desse lado nós temos 30, e desse lado nós temos 60 graus. E nós vamos alinhar com o ponto de... Nós vamos alinhar aqui com nosso centro de visão. E os prolongamentos vai direcionar os pontos de fuga. Então, quando você trabalha com essa unidade de escala, quanto mais distante esse observador está, menos distorção vai acontecer no seu desenho. Então, isso é algo que vai acontecer. E aí, nós vamos ter, então, aqui o direcionamento para os pontos de fuga. Então, agora nós vamos precisar extrair essas medidas. Esses pontos vão ser auxiliares, eles não vão aparecer na paisagem. Então, eu vou ter ponto de fuga 1, ponto de fuga 2. Com isso, e nós temos aqui o ponto auxiliar, que é a distância desse observador. Mas agora a gente vai ter que representar a linha terra e os pontos medidores. O próximo passo é pegar a altura do observador, porque a partir da altura do observador é que nós vamos definir a distância da linha terra. Nós vamos utilizar 10 centímetros. E aqui, então, nós temos acima a linha do horizonte e abaixo a linha terra. Então, aqui vai ser... Vou traçar o traçado mais forte, mas essas linhas são todas linhas fracas e construtivas, tá? É só para delimitar a escala de referência. Linha terra e aqui vai ser a linha do horizonte. Bom, eu tenho agora que fazer a transferência de medidas. Esse
essa medida, esses pontos, esse ponto do centro de que nós temos aqui, o ponto de visão do observador. Então, aqui é o ponto de visão e aqui onde chega é o centro de visão dele, é onde é a projeção desse olhar. Eu vou ter uma medida, vai surgir uma medida. Então, nesse caso aqui, deu 28,2. Eu vou transferir essa medida sobre a linha do horizonte. Então, 28,2, eu transferi essa medida. Então, aqui vai ser um ponto auxiliar, o ponto medidor 1, que está no lado esquerdo. Agora, essa outra medida, essa outra parte do outro lado, eu vou medir também. Deixa eu só medir a angulação que, como um lado é 30 e outro é 60. Deixa eu prolongar para fazer a conferência. Eu acabei fazendo 45 graus para os dois lados. Deixa eu ver. Na hora de colocar o esquadro, eu acabei não prolongando até o final. E aí nós fizemos com 45 graus para as duas laterais. Isso não é um problema, ele só vai ficar, em vez de ser 30 e 60, vai ficar 45 graus. Mas nós considerarmos aqui o espaço, nós vamos projetar aqui o outro lado. Então, também, como ficou 45 graus, ficou 28,2 dos dois lados. Então, consiste por esses pontos auxiliares. E agora, o que acontece? Nós temos todos esses pontos, todas essas escolhas que foram feitas, as medidas, a inclinação, a linha terra, a altura do observador, vai nos dar os eixos de referência. Então, aqui onde está o centro de visão vai ser meu eixo vertical. Então, eu posso considerar aqui, a partir da linha terra, a altura que nós vamos adotar como referência. Então, eu posso fazer uma régua de medição mesmo. Então, eu venho lá, coloco lá as unidades. E aqui nós vamos ter como se fosse uma régua de medição. Na linha terra, nós vamos ter as dimensões de comprimento e largura simultaneamente. Então, eu posso colocar aqui as unidades, estou usando a escala de 1 para 100, poderia ser qualquer escala, depende do dimensionamento que você colocar. Então, aqui cada ponto vai corresponder a uma unidade. Não precisa escrever e nem marcar, você só tem que saber que é medido aqui. Eu estou fazendo esses indicativos só para você compreender aonde que é marcado. E agora, então, você tem seu limite do desenho com os pontos de fuga para desenhar a partir das medidas proporcionais do objeto. Então, aqui nós vamos fazer um croquis, um esboço, né? Nós não vamos trabalhar com uma edificação com todos os detalhes, mas dá para a gente conseguir fazer aqui algumas representações. Então, aqui eu tenho 3,5 metros, né, de comprimento. Então, aqui eu tenho 3,5 e eu tenho um limite aqui na lateral eu vou ajustar para 2,5. Então, aqui é a vista superior, a vista em planta. E aqui eu teria como considerar a aresta principal
e, a partir disso, fazer a representação da altura da posição desse observador. Então, observando aqui a aresta principal, ele está enxergando nesse ponto. Então, eu tenho que considerar esse ponto aqui como referência, que vai dar origem a essa aresta, para ser a minha aresta principal. Então, essa vai ser a parte que está voltada para esse observador. Então, eu venho aqui, que eu tenho, vou ajustar para uma unidade. Então, a partir disso, eu vou construir as minhas, vou posicionar esse objeto e, utilizando essas medidas, eu vou fazer a representação utilizando as unidades. Então, quando eu olhar aqui, eu vou fazer o total, né, o bloco total, depois a gente faz a subtração de volume. Então, aqui na subtração de volume, nós teríamos aqui 0,7. Ok? Então, nesse eixo eu vou ter que medir 2,5. Então, medir 2,5. Nesse eixo eu vou ter que medir 3,5. E eu vou considerar uma unidade de altura. Nós vamos ficar com um desenho muito pequeno, para ficar mais conveniente, a gente vai aumentar o volume, vamos dobrar aqui as dimensões para ficar mais visível. Senão nós vamos ter um desenho muito pequeno. Vamos dimensionar aqui para 5. Para 7. E 2. E também daí nós ficamos com medidas inteiras, fica mais fácil de nós trabalhar. Então, eu vou traçar aqui a aresta, deixa eu traçar aqui esse quadro. Bom, nós vamos puxar dessa medida para os pontos de fuga como nós fizemos no croquis. Só que para que serve o eixo e o ponto medidor? Para determinar a proporção da profundidade. Então, por exemplo, eu ampliei aqui para ficar mais visível, que na nossa ponta baixa está pequena. Então, se eu considerar aqui, eu não preciso chegar até o ponto de fuga, mas essa parte eu considerei 5 unidades, por exemplo. Eu vou pegar o ponto medidor que está ao lado contrário, eu não preciso riscar, tá? Eu só preciso direcionar. Então, vou aqui na minha escala, eu marquei o ponto 5. Ponho ali o meu sobre o 5. E aí, eu vou ali marcar onde pega na minha linha de referência, o meu ponto de fuga. E isso vai dar ali, então, o meu limite da profundidade. Então, essa parte equivale a 5 unidades nessa direção. A gente vai pegar essa linha que está mais próxima como referência, e aqui, então, vai ser o meu limite para a profundidade. Do outro lado, então, agora eu tinha separado 7 unidades para esse lado. Eu vou traçar aqui como se fosse para o ponto de fuga, não preciso prolongar até lá no ponto de fuga, só direcionar, que esse é o procedimento para se fazer a construção da perspectiva, direciono lá para o ponto de fuga. E daí nós temos que considerar agora, se eu estou deste lado, do lado esquerdo, eu uso o ponto medidor ao contrário, o ponto medidor à direita. Eu tinha marcado aqui 7, ó, meu pontinho aqui nos 7 unidades. Poderia ser uma unidade menor, enfim, você pode usar isso aqui como uma régua de medida para determinar a proporção. Então, eu quero saber onde vai dar a proporção da profundidade deste outro lado. Então, eu direciono os 2 pontos, né? Põe só esquadro para direcionar, ponto medidor, e o ponto da medida. Aí, eu venho aqui e marco no meu ponto de fuga.
na minha linha de fuga. Então, aqui vai ser o meu limite para ser proporcional a os 7 metros. Aí eu tenho a projeção no ponto superior. Nós vamos fazer lá o mesmo procedimento para o ponto de fuga. Que é pegar e procurar o cruzamento dessas linhas na parte superior. E aí você vai ter aqui, então, esse primeiro volume. Então, aqui seria um exemplo de como aplicar. Bom, mas nós temos que pensar na adição e subtração de volumes, né? E em compor outras partes. Então, eu utilizei só essas linhas de referência, considerando algumas das dimensões. Agora, nós vamos modelar. E nós não vamos detalhar nada até a gente conseguir colocar todas as adições e subtrações de volume. E eu vou sempre utilizar os eixos verticais e horizontais para representar, então, a proporção da profundidade. Bom, eu posso pensar, então, aqui nessa subtração de volume. Então, aqui eu tenho que pegar esse ponto de referência e eu posso considerar aqui essa medida. Então, eu teria 2 e 8 na proporção, como aqui eu estou dobrando, então, eu ficaria com 5 e 6. Ou a gente usaria a escala de 1 para 50 também. Medir aqui, o que eu tenho que fazer? Projetar lá no ponto medidor para saber aonde a proporção da subtração de volume. Então, ó, marquei o ponto lá no desenho. Então, aqui vai ser onde vai começar a subtração do volume. Então, vou fazer uma aresta aqui. Aqui tem... Já vou deixar marcada essa subtração de volume. Aqui, ó, eu vou marcar onde vai dar essa diferença para eu fazer essa adição de volume dessa parte, ó. Essa parte aqui, ela é maior, mais alta, né? Tem uma altitude maior. Então, só que para eu representar ela, eu preciso saber quanto que eu tenho de deslocamento nessa direção. Então, eu vou pegar aqui essa medida. Ela está paralela, então, aqui é este outro lado, né? Que a gente tem a medida do 2,5. Nós vamos utilizar isso como referência. Vou pegar a escala correta. Então, 0,5. Então, eu venho aqui e meço 0,5. Nós vamos medir 1 porque a gente está dobrando a medida. Marquei 1. Eu vou traçar desse 1 uma linha para o ponto medidor esquerdo, para saber onde é o limite dos meus desenhos. Eu posso traçar uma linha só para localizar. E com isso eu já sei onde vai estar ali o limite. Essa linha é só para localizar a direção do meio, a proporção do meio ali. Agora, eu vou pegar aqui a profundidade e vou traçar para o ponto de fuga. O cruzamento daquele risco que eu fiz com o ponto de fuga vai ser o limite do desenho, da subtração de volume. E eu consigo, então, tirar o excesso aqui. Então, eu consegui determinar o ponto, a aresta, que vai ser o limite do meu próximo bloco. Que, olhando em vista, aquele ponto que eu marquei no desenho seria essa intersecção. Então, nesse ponto passa essa aresta. Então, eu posso pegar agora e ver essa dimensão total que eu tenho. Então, eu tenho aqui, nós estamos adotando 3,5 como medida de referência, e seria 1,5. Eu vou precisar medir
uma outra linha, né, auxiliar, passando por esse ponto, para a gente traçar, então, o limite desse desenho. Então, aqui é onde está o limite desse bloco. Esse bloco aqui, eu vou ter que marcar esse próximo ponto. Essa próxima medição. Então, eu preciso aqui de 2 unidades. E, a partir disso, eu vou considerar, então, o dobro, né, que nós estamos dobrando, 4 unidades nessa parte. E vou projetar ali, medir 4. No ponto medidor, faço o cruzamento com a linha do ponto de fuga. Então, aqui eu sei aonde o meu bloco está se elevando. Vamos só checar a medida. Então, nós localizamos essa aresta. O que está mais perto do observador distorce menos do que o que está mais longe. Então, acabou gerando essa distorção. Nós temos que considerar que nós estamos fazendo o dobro, né? Então, nós temos que medir e projetar no ponto medidor, junto com o ponto de fuga, e achar o cruzamento. Agora, eu vou aplicar a altura. A minha altura, eu estou trabalhando aqui com essa aresta. Vai ser essa aresta aqui em vista. Então, eu vou pegar aqui, deu 2,5. Eu vou medir 2,5 nesse eixo principal. No caso, a gente está dobrando, então vai ser 5. Eu vou considerar ali o direcionamento, né? Proporção. Se nós considerarmos aqui o ponto de fuga, que nós temos a proporção dos 5 metros. Aí nós temos que cruzar, né? Os elementos. Então, nós podemos cruzar aqui com a altura. A gente puxa para o outro ponto de fuga. E a gente determina o vértice no espaço. Então, aqui vai ser o limite do nosso desenho. Então, achei o nosso vértice, ó. Eu achei essa altura, esse vértice aqui no nosso espaço, considerando os eixos. Depois disso, nós vamos projetar ali para o ponto de fuga. Nós vamos precisar começar a apagar as linhas de construção, porque nós já estamos ficando com o desenho poluído. Temos aqui o limite também, essa outra parte. E o limite lá na outra parte posterior. Então, vamos deixar só os planos que nos convém. Essa parte aqui vai sofrer uma subtração de volume, esse bloco. Vamos começar a apagar as linhas construtivas, que nós já estamos com muita informação. Aqui tem limite do desenho. Essa parte não vai ser mais visível. Que foi um ponto auxiliar para localizar no espaço, que é excesso. Que também foi uma linha auxiliar.
E aí nós vamos manter esse eixo na posição correta. E agora, então, o que que nós temos? Nós fizemos essa parte, né? Nós delimitamos aqui esse detalhe. E nós vamos agora fazer essa profundidade. Para a escala correta. 0,7 também. Nós vamos pôr 1,4 aqui. Então, eu medi aqui na nossa régua horizontal, né? Eu vou projetar aqui. Tem que projetar no ponto medidor. E quando eu projeto o ponto medidor, eu vejo a proporção na nossa aresta principal. Aí agora vamos consultar a próxima medida. Aí nós vamos ter 0,8. Nós vamos colocar 1,6, então, aqui na medida. A gente projeta para o ponto medidor. Sobe a aresta. Projeta para o ponto de fuga. E nós vamos ter, então, agora o limite dessa parte que está, desse bloco que está aqui nessa posição. Então, eu vou traçar uma linha mais forte. A gente projeta na vertical. E daí nós conseguimos fechar o volume. Dessa forma. E aqui nós temos como projetar lá no ponto de fuga. E nós ficamos, então, agora temos que apagar essas linhas construtivas. Nós conseguimos, então, 2 volumes. Nós vamos só evidenciar essas linhas e nós vamos interpretar o que nós fizemos até o momento, em relação à planta baixa. Então, nessa representação, nós tínhamos aqui vários volumes, né? Nós fizemos o todo, está correspondendo aqui ao dimensionamento total, que vai dar o limite aqui desse bloco. Depois que nós fizemos esse todo, nós fizemos uma subtração desse volume aqui nessa parte, usando as coordenadas, né, os eixos de referência para fazer o posicionamento dos pontos no espaço, para fazer esse dimensionamento. Nós consideramos esse bloco, né, essa parte, que também tem aqui na vista frontal uma proporção para nós dimensionarmos qual que seria essa medida, e nós temos aqui a profundidade na vista superior. E com isso, então, nós representamos ele aqui com uma adição de volumes. São os 2 raciocínios que a gente tem que ter para ir compondo a volumetria. Depois que, se você der continuidade e for extraindo as medidas, então você vai fazer toda a composição e só depois que você tiver todos os volumes posicionados no seu desenho é que você vai fazer o detalhamento. Eu vou trazer para você um exemplo de uma perspectiva que ela foi construída com esse procedimento e que foi sombreado e feito todo o processo de acabamento. Então, aqui nós temos essa edificação,
essa edificação, ela é uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Então, nós consideramos aqui a aresta principal como referência. A partir dessa aresta principal, foi dimensionado as medidas de proporção de profundidade. E com essas dimensões de proporcionalidade aí com os eixos, fez aqui todo a volumetria. Depois que fez a volumetria, utilizou essa aresta principal aqui para dividir os espaços em partes proporcionais. Fez o detalhamento aqui das sacadas, tanto no primeiro bloco quanto no segundo. E para finalizar o desenho, então, foi feito o sombreamento, para dar esse efeito visual de uma perspectiva tridimensional. Então, essa seria a orientação para você fazer esse processo construtivo e ter uma perspectiva proporcional ao seu ambiente. Se você for pegar essa composição, então, posteriormente, você pode, se você for fazer com 3 pontos de fuga, o raciocínio é análogo, você pode construir os eixos, só que daí você pode considerar um terceiro ponto de fuga, que ele pode ser aqui, considerando o centro de visão desse observador, só para você conseguir compreender como que seria a distorção trabalhando aí com um terceiro ponto de fuga. Daí, você considerar o terceiro ponto de fuga, o que muda? Essas arestas que estão paralelas, verticais, elas acabam sendo inclinadas. Então, vai ficar como atividade você concluir essa construção e fazer a sua própria perspectiva, utilizando aí essas referências do procedimento de prática. E agora nós vamos ver alguns exemplos, então, de perspectivas com 2 pontos de fuga e com 3 pontos de fuga e analisar essas situações. Acompanhe no slide. Eu tenho aqui esse croquis, nós temos aqui, então, um ambiente. Esse ambiente é uma paisagem externa. Nós conseguimos evidenciar aqui que nós temos as arestas paralelas, ó, por isso que é com 2 pontos de fuga. E nós temos, então, um diferencial nessa perspectiva, que é aqui o detalhe do telhado. Esses detalhes do telhado, como eles não convergem para o ponto de fuga, eles acabam sendo direcionados para pontos auxiliares. Então, por exemplo, se eu traçar aqui a perspectiva, continuidade dela, eu vou procurar a convergência. Deixa eu traçar novamente. E a convergência dessas arestas vai me direcionar o ponto de fuga. Então, vamos pensar que o ponto de fuga está nessa posição. O meu telhado, ó, ele está inclinado para baixo. Então, se eu for continuar aqui, ó, o que aconteceu? Eu vou ter aqui um ponto, então esse aqui é o ponto de fuga, aqui é o meu ponto auxiliar para direcionar o telhado. E aí todos os outros telhados, se eles vão ter a mesma inclinação, ó, eles vão direcionar para esse mesmo ponto de fuga. Do outro lado acontece de modo análogo. Então, essa é a consideração dessa perspectiva, é o que tem de diferente nela em relação aos esboços que nós realizamos. Aqui nós temos a mesma situação anterior, só que vista por outro ângulo. E aí você consegue ver esse detalhe do telhado que tem inclinação. E toda vez que você tiver pontos que não convergem para o ponto de fuga da perspectiva, então você vai precisar desses pontos auxiliares. Então, se nós considerarmos aqui o ponto de fuga, você pega 2 linhas, você vai prolongando, elas vão convergir para um ponto. Então, converge para o ponto de fuga. O ponto de fuga está aqui. Então, se eu considerar aqui a inclinação do telhado, ponto de fuga, ela vai direcionar, tá? Abaixo, ponto de fuga, ponto auxiliar. Então, essa seria a nossa consideração em relação a esse exemplo. Outra situação que nós temos
é que aqui nós temos um conjunto, né, de objetos. Então, primeiro você faz a volumetria e, num segundo momento, então você pode usar aí as técnicas de medição ou você pode fazer um esboço mais livre, só usando, você tendo uma boa noção de proporção, você pode fazer só os volumes, utilizando aí a ponto de fuga, sem necessariamente utilizar a distância do observador e nem a altura do observador. E depois, numa segunda etapa, aqui nós temos outro caso, é que você consegue fazer os sombreamentos e o detalhamento desse ambiente. Para fazer o sombreamento, então, você vai utilizar aqui uma padronização. Você precisa considerar a inclinação da angulação solar. Então, todas as faces que estão ocultas, aqui a luz solar, indica que o Sol está na parte posterior e direcionando os raios solares aí de forma paralela. Então, para fazer o sombreamento, você precisa considerar aí uma posição que esse Sol está em relação ao ambiente. E nós também temos a situação do terceiro ponto de fuga. Aqui nós temos um croquis também, que ilustra a situação de você estar no ambiente e você está muito próximo ao seu objeto e você olha para cima. Então, aqui o nosso observador, o olhar dele está direcionado para cima. E com isso, então nós temos aqui, ó, o terceiro ponto de fuga. As arestas que seriam verticais na edificação, elas acabam todas distorcendo. E quanto mais próximo que esse observador estiver do objeto, mais distorcido é que vai estar essas arestas. Por quê? Se nós prolongarmos aqui, nós conseguimos localizar o terceiro ponto de fuga. E o que nós vamos evidenciar? O terceiro ponto de fuga está nessa posição. Então, aqui seria o terceiro ponto de fuga. Ele está convergindo para cá. Então, aqui é o terceiro ponto de fuga. Ele está muito próximo, mas aí você deve estar se perguntando, mas o segundo ponto de fuga, onde ele está? Aqui nós temos a face oblíqua, o primeiro ponto de fuga e o segundo ponto de fuga. Ó, como aqui nós temos esse posicionamento, nós vamos ter uma forma de perspectiva que ela é um pouco diferenciada. Então, a convergência é o prolongamento no sentido oposto. Então, vamos, ó, aqui está a tarefa principal, vamos fazer aqui o sentido oposto. Então, o ponto de fuga vai ser próximo aqui, nessa posição. Então, ponto de fuga 1. E do outro lado, convergindo do outro lado, ponto de fuga 2. Então, aí aqui estaria o ponto de fuga 3. Então, nós teríamos aí esse ambiente, o observador ele está muito próximo, e aí acaba dando toda essa distorção em relação à representação em perspectiva. A outra situação que nós temos é o procedimento 2, e nesse procedimento nós vamos estudar agora como que seria a composição para ambientes internos. Então, nós temos que considerar esse observador numa posição oblíqua, e o que diferencia aqui quando você vai trabalhar com ambiente interno é que você vai ter ali o observador num espaço fechado, limitado, e vai ter uma aresta oblíqua a ele. Então, na Câmara de Documentos, nós temos aqui o procedimento 2, você tem que selecionar um ambiente interno, pode realizar a medição desse ambiente, bem como os mobiliários, e vai representar aí em perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, aí então aplicamos as medidas de forma proporcional. Então, esse vai ser o nosso procedimento 2. Nós vamos preparar a prancheta e a seguir nós vamos dar continuidade.
Então, quando nós vamos desenhar com 2 pontos de fuga, você pode selecionar qualquer ambiente interno que você tenha, pode ser na sua casa ou pode utilizar uma planta. Você vai ter que compreender aí a posição que você está olhando para esse ambiente. Então, se nós analisarmos aí por exemplo, aqui a sala de estar. Se pensar que está aqui na mesa e está enxergando o ambiente ali. O ângulo de visão também determina se eu estou vendo mais ou menos desse ambiente. Então, aqui seria o limite dos meus pontos de fuga. E eu teria que representar esse ambiente interno. O que acontece nesse tipo de perspectiva? Nós não vamos trabalhar assim, com detalhamento, mas nós vamos entender como que eu dimensiono esse ambiente. Eu começo, então, definindo a minha linha do horizonte e a posição desse observador. São 2 coisas importantes que nós vamos considerar. Então, eu desenho aqui a linha do horizonte. Nós vamos trabalhar aí com a proporcionalidade, então você pode utilizar os limites do seu espaço para definir os pontos de fuga. E aí você trabalha com proporcionalidade para esse ambiente. Você pode considerar aqui uma linha terra, e aí você vai ter que pensar se esse observador ele está enxergando, está de pé, está sentado, está sobre outro objeto, mas só para você ter uma noção de proporcionalidade. Essa linha terra nós não precisamos desenhar ela, eu vou fazer a marcação aqui só para nós compreendermos que eu estou adotando como referência. Então, linha do horizonte, e aqui ficou a linha terra. E eu vou ter então aqui a face oblíqua, né, a aresta oblíqua que vai estar aí representando esse ambiente. Diminuir um pouco o dimensionamento. E o que vai acontecer? Nesse caso, quando eu vou trabalhar com um ambiente interno, nós vamos projetar para o sentido oposto. Então, quando nós vamos fazer aqui, nós vamos dimensionar a parte superior. Deixa eu pegar o esquadro maior. Então, eu vou dimensionar para o ponto no sentido oposto. Como se você enxergasse aqui o canto da parede e aqui embaixo você enxergasse o canto do piso. Então, como que ficaria esse posicionamento em planta baixa? Então, é como se o meu observador, eu estou olhando aqui para a parede, estou muito próximo ali pela posição que eu coloquei. Então, ele vai considerar aqui ponto de fuga como os limites. Aqui é o centro de visão, ele está enxergando essa aresta principal. Essa parede, o que está próximo ao observador, ela está grande, está com uma dimensão maior, e conforme vai se aproximando da aresta principal, vai diminuindo essa dimensão, vai reduzindo. Do outro lado acontece a mesma coisa. Então, quando você considera aqui o ponto de visão, o que está próximo ao observador dá a sensação de que está maior, né? Mas e conforme vai voltando para a aresta principal, vai reduzindo esse espaço. Então, aqui nessa aresta principal, é como se eu enxergasse aqui o teto, nessa parte superior, aqui na parte inferior o piso, aqui seria como se fossem as paredes laterais. Então, nesse caso, é a lateral esquerda, e aqui a parede lateral direita. Então, aqui nós só colocamos os elementos, nós vamos analisar esses elementos agora nas perspectivas que nós apresentamos no slide. Acompanha comigo. Então, aqui nós temos a ilustração de um quarto. Esse quarto ele está inclinado, né? Então, eu consigo verificar aqui a aresta principal. Então, aqui, ó, acaba vendo a redução, né? Ó,
desse dimensionamento da parede. O observador ele está mais afastado, então tem uma menor distorção. Aqui nós temos a outra parte. E com isso também daí nós temos o teto, as paredes e o piso. Depois que você dimensiona esses espaços, teto, parede e piso, é que você vai então fazer os volumes e o detalhamento. O processo de construção de perspectiva, em qualquer forma, é sempre análogo. Você determina o espaço, depois você faz a volumetria dos objetos, depois que faz o detalhamento. Esse seria o raciocínio para compor uma perspectiva. Aqui eu tenho um outro ambiente em outra posição. Então, aqui eu tenho a aresta principal. Tem uma redução aqui em direção a essa aresta principal. E aí nós conseguimos ver o dimensionamento do ambiente. Vai compondo a volumetria e posteriormente faz o detalhamento. Aqui nós temos uma sala de estar e nessa sala de estar nós teríamos aqui a aresta principal. Nessa aresta principal eu tenho aqui um corredor, então dá essa ideia de profundidade ali para o outro lado. E com isso, então, dá essa quebra no ambiente. Existem situações que você vai ter que trabalhar com a ideia de ambiente e a ideia de volume ao mesmo tempo. Então, nesse ambiente que você tem um volume central, você vai ter as duas situações que nós lidamos hoje. Então, você tem que a aresta principal para delimitar o ambiente. Aí você vai compor toda a parte que está posterior primeiro. Então, você vai compor todos os volumes que estão na parte posterior, apoiado nas paredes. E aqui, nessa parte central, então, você vai ter aqui, para o mesmo ponto de fuga que você tem lá no campo de visão, você vai ter aqui um outro volume, ó, similar àqueles que nós fizemos nos ambientes externos, que converge também para o ponto de fuga. Aqui é uma outra situação semelhante à anterior. Eu tenho lá ó, o quadro, né? Plano do quadro, com essa convergência para delimitar o ambiente interno. Como que eu vou fazer essa perspectiva? Então, eu tenho que pegar e trabalhar, então, com esse espaço, fazer toda a parte dos volumes que estão apoiados na parede primeiro. Aí, depois que eu fiz eu determino aqui onde vai ser o meu apoio desse móvel. E esse móvel, ó, ele daí vai com a técnica similar a que nós vimos para o ambiente externo. Então, com isso aqui, eu consigo ver que está trabalhando com os dois pontos de fuga. Também você pode fazer a representação de, por exemplo, salas de escritórios. Aqui você tem as duas composições simultaneamente, para o mesmo ambiente, daí já não é mais para o mobiliário. Então, você faz efeito de caixa de vidro, ó. Você tem ali a parede, que usa a técnica do ponto externo. Aí você limita, então, você faz primeiro a representação, aí você faz um mobiliário interno. Aí depois que você fez o mobiliário interno, você vem aqui, projeta uma segunda aresta que vai estar na parte de fora. E aí você faz aqui o volume. Faz efeito de caixa de vidro, tá? Então, essa seria uma aplicação. E pode ter ambiente que você tem adição e subtração de volumes. Então, aqui, ó, eu tenho essa parede que eu posso pensar aqui similar ao que nós estávamos fazendo. Só que eu não tenho a continuidade dela aqui, ó. Não tem essa continuidade. Então, tem um prolongamento e aí aqui, ó, tem uma adição de volume, ó. E com isso, então, eu tenho dentro do mesmo ambiente essas duas situações. E muitas vezes pode acontecer de, além de você ter essas situações com dois pontos de fuga,
você ter uma perspectiva que tenha um objeto ali que está paralelo ao observador. Você vai ter parte do cenário que está na posição oblíqua, parte do cenário que também poderia estar na posição paralela. Quando você vai compor ambiente, seja interno ou externo, nós podemos então aí trabalhar com todas as formas, né, todas as técnicas de perspectiva simultaneamente. Pode ser a perspectiva cônica com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga. Você pode pensar aí com adição, subtração de volumes, com ambientes voltado para o interior ou voltado para o exterior. Então, essas são algumas das técnicas que nós vimos para a representação de perspectiva. Então, nessa aula nós fizemos o primeiro procedimento, na qual esse primeiro procedimento você vai desenvolver aí a técnica dos pontos medidores, na qual você trabalha com os eixos coordenados, né, com orientação para a medida em escala. Para fazer isso, você vai ter que adotar uma distância para esse observador. Você pode escolher várias distâncias, porque nesse primeiro momento, o importante é você treinar essas habilidades, essas competências, e você ter a prática de desenho, compreender como os elementos, esses elementos mais teóricos, interferem na perspectiva. Você pode fazer aí vários croquis com distâncias diferentes, com alturas diferentes, e você vai fazendo aí a construção desse conceito. Se o meu observador muda de lugar, como que eu vou enxergar o objeto? Isso vai te auxiliar futuramente em projetos, ter uma percepção visual do espaço, e essa é uma habilidade que todo arquiteto precisa desenvolver. E nessa técnica dos pontos medidores, de você usar então os eixos coordenados para fazer a proporção do espaço, você pode aí construir uma perspectiva utilizando as medidas reais aí com uma planta baixa, determina uma altura para o observador, determina então uma distância para esse observador e daí você faz a construção dessa perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. Pelo menos uma dessas perspectivas você faça aí com acabamento, com sombreamento, considera aí a posição solar para fazer o sombreamento todo alinhado, e com isso você vai dar um efeito visual na sua perspectiva e treinar também as técnicas aí de desenho que também são relevantes para projetar em um processo criativo. Depois, posteriormente, nós exploramos aí a perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, direcionado para ambientes internos, que na qual, como nós estamos num ambiente fechado, então tem uma mudança aí no processo construtivo da perspectiva cônica com 2 pontos de fuga que você precisa estar atento. Então, com isso, você também precisa apresentar um produto, selecionar um ambiente interno, os mobiliários, pode ser um ambiente real ou em planta baixa, e a partir desse ambiente, dessa construção, você faça a sua própria perspectiva. Aplica aí os conceitos de proporcionalidade para conseguir trazer aí uma construção bem próxima da realidade. Lembrando que o objetivo de trabalhar com perspectiva cônica é você conseguir representar aí, fazer um croquis que simule aí a visão do olhar humano, que é a perspectiva que tem a ênfase na representação gráfica. Então, esse seria a nossa temática nessa aula. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão todos vocês? Conseguem me ouvir tranquilo hoje? Boa noite, Fernanda. Tudo ok aqui? Ok, show. Bem, está aí na nossa AP4, né, nossa última aula para a gente finalizar a matéria de geometria descritiva. Como eu falo para muitos, é a matéria mais detestada pelos arquitetos. Mas vocês puderam ver aí hoje, né, quanto mais pontos de fuga a gente tem, mais complexos ficam os desenhos, né? Mas o que eu tenho para dizer para vocês hoje não tem muito a acrescentar. É bem simples, a aula é bem didática. Vamos focar no seguinte:
vamos focar nas atividades da aula passada, né? Porque como a gente está à distância, tudo mais, eu não consigo assessorar vocês corretamente no desenho, então não vamos complicar, já que essa última aula já pula para um desenho um pouco mais complexo, às vezes alguém pode ter mais dúvida e eu não vou conseguir tirar essas dúvidas totalmente online, já que é algo que depende mais de ajudar no desenho, explicar a questão de linhas, tudo mais. Então vamos focar na aula passada, vamos focar em fazer a perspectiva com um ponto de fuga só. Então, eu vou pedir para vocês que aproveitem esse tempo. Na semana que vem já inicia a nossa segunda matéria e também voltamos para o ateliê. Então, eu já vou puxar bastante de vocês, principalmente para o ateliê, que a gente parou na segunda aula, se eu não me engano. Então, os grupos aí vão ter que ralar bastante, igual os grupos do quinto e do quarto semestre estão trabalhando. Então, vamos fazer isso, aproveitem aí. Hoje é quarta-feira, amanhã já é quase sexta, né? Sexta-feira é feriado para gente. Vamos focar em... Aproveitem esse tempo, né? Vamos focar em fazer a atividade da terceira aula, da P3 principalmente, para vocês me enviarem, para a gente ter isso. Porque vocês vão utilizar muito no SketchUp. Eu até separei depois, vou ver se consigo enviar para vocês, algumas coisas que vocês conseguem fazer no SketchUp que um detalhamento de projeto de primeira qualidade que vocês vão precisar de ter noção de isometria. Então, o que eu quero passar para vocês que vocês pratiquem é justamente a questão da isometria e do ponto de fuga. Um ponto de fuga só. Não vamos partir para 2, 3 pontos de fuga. Porque a partir daí, vocês já, com um ponto de fuga, vocês já vão saber detalhar um projeto em perspectiva de uma forma muito boa. Então, foca nessa atividade da P3, que eu falei na segunda-feira, para a gente poder continuar desenvolvendo a matéria e vocês continuarem desenvolvendo a aprendizagem de vocês. Como eu falo sempre, desenho é prática, desenho é técnica, e a técnica só melhora com a prática. Tudo bem? Todo mundo, alguém tem alguma dúvida, gente? Como é que vocês estão? Alguém já começou? Eu sempre faço a pergunta rindo, porque eu sei que vocês não começam, cara. Estudante de arquitetura, vocês estão enrolando. Alguém já começou a fazer um desenho? Só o Abel me mandou um desenho. Muito bom, por sinal. Como é que vocês estão aí? Marcelo aí falou no grupo. Marcelo, cadê seus desenhos, Marcelo? Manda para mim, cara. A Bel mandou. Douglas, cadê você, Douglas? Você também mandava mais desenho, hein? Lionela tá aí. Tá certo, gente? Nenhuma dúvida aí, não? Douglas tá só virando olhinho. Vamos lá, gente. Tá correria para todo mundo. Imagina se fosse presencial que ele ia cobrando ali na aula. Ia ser pior. Ia segurar vocês na aula para fazer. Então, estamos certos? Vocês entenderam aí? Vamos dar continuidade, então, na atividade da P3. Para a semana que vem, de finalizar isso, vou esperar vocês me enviarem. Então, vocês têm até segunda-feira, que é a nossa próxima aula. Em fim de semana, com feriado aí. E aí a gente fica combinado assim? Pode ser? Segunda-feira, vocês me mandam os exercícios. A gente encerra essa matéria de vez e partimos para o restante. Até porque eu estava falando para a turma na aula passada. Ontem eu dei aula para a turma do quarto e quinto semestre. Vamos ver aí como é que vai ser a questão do decreto. Vamos ver se semana que vem alivia alguma coisa. Se aliviar, eu vou tentar fazer igual eu fiz no semestre passado, marcar um dia lá na faculdade para receber vocês. Quem tiver dúvida de ateliê, quem quiser mostrar projeto, tiver dúvida também com atividade de geometria, botar à disposição lá, tentar me botar à disposição para fazer um atendimento individual ou com os grupos, né? Para a gente poder, se puderem tirar em dúvida a gente presencialmente, que flui bem melhor. Tá certo, gente? Todo mundo tranquilo aí, então? Estamos combinados? Tudo ok. Certo. Vamos ver nada, Douglas. Vai fazer. Segunda-feira eu vou cobrar todo mundo aí para me enviar. Você também, Marcelo. Segunda-feira, vamos aproveitar aí, ó. Vamos ver se essa chuva aí dá uma refrescada em cachoeira, aí a mão sua menos, dá para desenhar tranquilo, sem borrar o desenho. Tá certo, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui, como eu falo sempre. Aproveitem, são nem 8h30 agora. Aproveitem esse tempo,
desenvolvam atividade, procura, igual eu falei na aula passada, vocês podem usar, não precisa usar um desenho da casa de vocês ou de outro lugar, vocês podem pegar uma imagem de internet, um projeto de internet, utilizar ele, facilita às vezes para muita gente, para ficar em casa, né, na hora do lockdown, façam isso, tá ok? No mais, podem me chamar no privado, no WhatsApp, podem me ligar, podem falar no grupo, vou estar à disposição, pode me chamar aqui também que eu vou estar disponível até 10 horas. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Desejo boa noite a vocês. Façam as atividades e me enviem. Segunda-feira eu vou cobrar isso para poder finalizar a matéria que eu vou lançar no sistema em 20. Geometria descritiva. Daí em diante é só projeto mais para vocês. Vocês vão ver como é que as coisas melhoram na arquitetura. Para mais trabalho. Um abraço, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Qualquer coisa, podem me chamar. Falou, boa noite, professor.